Olá, galera do quinto ano, tudo bem? Hoje a gente vem para mais um conteúdo da disciplina Projetos de Vida Sustentável. Hoje o nosso assunto será queimaduras e a aula foi montada por mim, tia Natasha, e também pela tia Bruna. Então prestem muita atenção, porque agora a gente está falando de saúde, a gente já falou do que era prevenção. Na última aula a gente falou sobre a questão de acidentes domésticos, que foi a queda, e agora a gente segue com uma segunda fase de acidentes domésticos, que são as queimaduras, né? E aí a gente segue. E eu pergunto, por que vocês acham que as crianças são as que correm bastante risco de sofrer mais queimaduras até que os adultos? Por que elas sofrem esses riscos? Porque, na verdade, muitos dizem que as crianças são um pouco mais curiosas, principalmente aquelas crianças que estão começando a engatinhar, que têm 1 ano também, começam a descobrir o andar. Então, crianças de 6 meses até 2, 3 anos são muito curiosas. E já as crianças um pouco mais velhas, até os seus 11, 12, 13 anos, na hora de brincar, também acaba não prestando atenção no que está ao seu redor. E isso acaba expondo alguns riscos e perigos, porque como a gente não percebe o que está à nossa volta, se aquilo que está do nosso lado é perigoso, tem algumas situações que podem causar riscos para a gente. Então, por exemplo, que riscos são esses? É comum que, por exemplo, uma criança que esteja engateando ou começando a andar queira puxar o fio da tomada, queira colocar o dedo na tomada, ou simplesmente quer encostar no fogão, né? Assim, próximo à panela, colocar sem querer a mão no fogo por curiosidade, puxa, né? Sem querer a toalha de uma mesa e aí derruba alguma coisa que está quente. E aí, isso são tudo isso que a tia está falando são riscos que podem causar a queimadura. E aí eu pergunto, o que deve ser feito para que a gente evite esse problema? Bom, um dos cuidados para evitar a queimadura, a gente vai ver aí vários cuidados. Mas o primeiro que a tia vai falar é com relação ao fogão, né? As pessoas sempre dizem que é importante cozinhar na boca de trás do fogão, principalmente se você tem criança pequena. Nunca deixar o cabo da panela para fora do fogão, porque sem querer a gente pode esbarrar e aí virar um óleo quente ou uma comida quente em cima da gente. Não ficar mexendo em panela ou líquido quente quando tiver com uma criança no colo, ou se mexer, ter muito cuidado para não derrubar isso. Na mesa, cuidado para não utilizar a toalha de mesa muito comprida, porque a criança pode querer ficar puxando e ao puxar pode derrubar algum leite quente que está em cima da mesa, alguma comida que seja quente e causar uma queimadura grave. O banho, quem tem bebê em casa, por exemplo, que vai dar um banho nesse bebê, tem que testar a temperatura da banheira. Professora, como é que eu testo? Igual essa imagem que está aí embaixo, com a moça com o bebê no colo. Você tem que colocar ou o dorso do braço, né? Ou o parte do cotovelo, assim, na água para você ver. Se tiver muito quente, você já vai sentir e você sabe que essa temperatura não está agradável para o bebê, porque isso causa graves queimaduras no corpo do bebê, tá? Por exemplo, estamos o quê? Época também de quê? Festa junina. Em festas juninas as pessoas adoram brincar com balão, soltar balão e também acender fogueiras. Não pode, gente. Causa acidentes graves, causam queimadas, pode atingir, o balão quando cai pode atingir uma floresta ou então uma casa de alguém e causar graves acidentes, tá? Então muito cuidado. No Réveillon, que as pessoas adoram soltar fogos de artifícios, também tem que tomar cuidado. As crianças jamais podem manipular fogos de artifício, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque se você não souber manusear esse tipo de produto, ele pode ser fatal para vocês, tá bom? Outros perigos que a gente encontra aí também. Cuidado com a questão da eletricidade. A gente tem que sempre verificar o estado das nossas instalações elétricas. Se tem algum fio desencapado, se a tomada está aberta para o bebê não colocar o dedo na tomada, porque dá choque, causa queimaduras, tá? Cuidado também quando vocês estiverem soltando pipa, se a pipa cair num fio, numa rede de um fio, vocês não sabem, isso pode causar um grave acidente. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Inflamáveis também, vocês têm que guardar todos os líquidos inflamáveis. Professor, o que é isso? É álcool,
querosene, todos esses tipos de líquidos, eles são inflamáveis, eles podem pegar fogo. Então, por exemplo, se colocar perto do fogão, ele pode pegar fogo. Se eu colocar perto de uma vela, perto de uma fogueira, então eu tenho que tomar muito cuidado, ele tem que ser muito bem guardado e longe das crianças também, porque esse líquido ele é inflamável, ou seja, ele pega fogo muito rapidamente. Cuidado com velas também, tá? Faltou luz, a gente tem o costume de acender velas. Então, cuidado, a gente tem que colocar a vela em recipiente fundo, de vidro, com um pouquinho de água no fundo desse pote. Por quê? Porque senão a chama, a vela, conforme vai acabando, vai ficando muito quente, explode esse vidro, queima, tá? Então, cuidado, não pode deixar fósforo, isqueiro, nem outras fontes que vão dar energia perto de crianças e perto também desses lugares que já estão acesos com fogo. Outra coisa que é muito importante também é cuidado com ferro elétrico, né? A gente está passando uma roupa e deixa o ferro ali em cima da tábua de passar, ou em cima da cama, ou em cima do sofá, ou no próprio chão. E a queimadura de ferro também é complicado, então cuidado, a criança não sabe, pode botar a mão e pode se queimar. E até mesmo a gente, quando vai passar uma roupa, tem que tomar muito cuidado para não encostar na nossa pele, tá? Os alimentos, tem que antes, se você tiver um bebê ou uma criança muito pequena, tem que testar a temperatura desses alimentos, porque podem estar muito quentes e aí também causar mal a essa criança, tá? E o que é importante é vocês, crianças, se conscientizarem desses perigos que a gente tem dentro de casa, que são graves causadores da queimadura, tá? Então a gente tem que prestar atenção ao que está ao nosso redor. Não brincar perto de ferro de passar quente, perto do fogão, não ficar mexendo em fio desencapado, em fio, em tomada, ficar botando o dedo na tomada, tá? Quem tem um irmãozinho em casa menor, sempre prestar atenção de onde ele está brincando, não ficar soltando pipa perto da rede elétrica, porque pode causar um acidente grave, tá? Então isso é importante, a gente perceber os perigos que estão ao nosso redor, tá bom? Então, caso ocorra alguma queimadura, professora, como que eu devo tratar? Na verdade, a gente tem que logo pegar a área que foi afetada e colocar embaixo da água corrente por 5 minutos, tá? Água corrente natural ou gelada, tá bom? Para aliviar a dor, para a gente limpar o local, tá? E impedir que essa queimadura cresça, que ela possa expandir aí e para uma área maior. Tá? Se caso der uma bolha, não fique estourando bolha, pois se você estoura essa bolha, ela vira uma porta de entrada para várias infecções. E nem fique passando essas receitas caseiras que a gente fala, não. Ah, passa pasta de dente, passa margarina, passa clara de ovo. Não, isso não é recomendável pelos médicos, tá? Nada de passar nada. Se tiver que passar alguma coisa, tem que ser alguma pomada indicada pelo médico. E aí vocês têm que procurar um hospital. Tá bom? Se for uma queimadura de uma gravidade um pouco maior, procure o hospital também, para que vocês possam ver a gravidade dessa queimadura, porque isso é grave, gente. Outro tipo de queimadura que é grave também, gente, no verão, o sol. A gente fica muito tempo exposto ao sol, às vezes não passa protetor solar e a gente tem essa queimadura, tá? Essa queimadura também é muito grave. E se estiver só vermelho, a orientação é que a gente tome muito líquido para hidratar. E ficar de olho na temperatura, porque a gente pode ter febre também, porque o nosso corpo ficou muito quente. Mas se começar a dar bolha, que é o caso mais grave desse tipo de queimadura, é importante procurar um médico, tá bom? E as queimaduras, elas podem ser, gente, de primeiro grau, quando a pele fica muito vermelha e dolorida, tá? De segundo grau, que ela já vai apresentar aquelas bolhas. E de terceiro grau, que ela é a mais grave, porque ela forma uma casca escura ou esbranquiçada nesse hematoma que foi criado pela queimadura. E aí, é muito importante vocês procurarem um médico para que vocês vejam o nível de queimadura que vocês têm, tá? No caso leve, de só ficar um pouco vermelho e ficar ardendo, esse ferimento pode desaparecer em até uma semana se vocês cuidarem direitinho. Se não ficar passando nada que não seja recomendável, ok? A partir disso tudo que a tia falou, eu pergunto para vocês: vocês sabiam que a queimadura era um acidente doméstico?
que era um dos tipos de acidente que eram causados dentro da nossa casa e a gente nem percebia? Vocês sabiam que podia ser evitado esse tipo de acidente? E aí, vocês tomam cuidado em casa ou na escola? E aí, como é que vocês tomam esses cuidados? Vocês sabiam que existiam esses cuidados todos que a tia apresentou? Então, a tia agora vai fazer uma atividade, vai propor uma atividade para vocês. A partir de todos esses cuidados que a tia apresentou, vocês agora vão montar um folheto informativo. Tia, o que é um folheto informativo? Tá aqui, ó, exemplos desse folheto informativo aqui embaixo, ó, para a gente poder ver. São folhetos que vão informar cuidados, perigos desse tipo de acidente. E aí, o folheto informativo ele vem para nos auxiliar de como a gente pode evitar esse tipo de acidente. E aí, vocês vão pegar uma folha de papel e vocês vão escrever formas de que a gente possa evitar esse tipo de acidente. Com frases, tá? Por exemplo, não colocar o dedo em tomada, não brincar perto do fogão. E aí vocês vão poder colorir, vocês podem desenhar, ilustrar as frases de vocês através de desenhos. Vocês podem recortar imagens também de revistas, enfim, de jornais, o que vocês tiverem aí. Ou simplesmente só desenhar mesmo quem não tem essas imagens. Porque como vocês estão vendo, o folheto informativo ele é bem colorido e bem chamativo, porque ele tem que chamar a nossa atenção para que a gente tenha vontade de ler e descobrir o que está falando ali. Usem a criatividade de vocês e todo o conhecimento que vocês tiveram aqui ao longo dessa aula. A tia aguarda as fotos e os vídeos de vocês com esses folhetos informativos, ok? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima!